Olá, boa noite. Estamos começando mais um programa Conversas Cruzadas. E a chance de você que nos acompanha aqui pela TV Com estar também com um celular ou um computador aí do lado é grande, não é? Nós já incorporamos a tecnologia. As crianças, então, crescem conectadas com muita naturalidade. Mas será que quando elas chegam na escola, estão encontrando um ambiente que acompanha essa velocidade delas? Educação e tecnologia é o tema do Conversas Cruzadas de hoje. Nós recebemos aqui no estúdio para falar um pouco mais sobre esse assunto o Breno Salomon, que é gerente de tecnologias educacionais e inovação da Secretaria Estadual de Educação. Temos aqui também a Pauline Ataide, que é integradora do Núcleo de Tecnologias em Educação aqui em Florianópolis. Também o professor Márcio Vieira de Souza, da UFSC, do Departamento de Engenharia e Gestão do Conhecimento. E também a Maide Dalry, que é Google Innovator. Para entender um pouquinho melhor, ela é uma professora certificada pelo Google, é isso? Muito boa noite a todos. Boa noite. Conversas Cruzadas tem o patrocínio de Ibagi, 45 anos, conheça a agência Trindade na Lauro Linhares e beba água mineral Santa Rita, leve para a sua vida. Professor, boa noite. Queria começar perguntando ao senhor, como é que se faz, primeiramente, para uma criança, um adolescente que vive nessa linguagem, nessa velocidade de tablet, de celular, como essa criança, esse adolescente, chega na escola e se acostuma à linguagem tradicional das longas explicações, das leituras extensas? Olha, na verdade, o que a gente chama, né, dessa geração aí dos nativos digitais, eles, o que a gente, talvez a pergunta seja inversa, né? Como é que a gente faz com que a educação de hoje, né, a educação contemporânea, né, do século XXI, e aí é isso que a gente veio discutir aqui, né, as novas tendências, se adapte e compreenda melhor esse mundo e chegue ao nível de discussão e até de possibilidade de informações, de conhecimentos que essa geração tem acesso hoje, né? Através da internet, de todas as tecnologias e o mundo exponencial em termos de informação e conhecimento que a gente tem hoje. Como que a escola, como que os professores podem fazer para se adaptar e, mais do que isso, usar esses recursos de forma a que a gente possa, vários, inclusive hoje, né, em relação o desafio está aí, e não em eles se adaptarem à escola tradicional, mas a escola inovar, a escola se modificar, né, e utilizar o máximo do potencial desses recursos, né, que a gente tem hoje, né? Mas, Maide, o que está acontecendo hoje? Como é que está sendo a realidade em sala de aula? As crianças e os adolescentes não estão se adequando à linguagem que está aí. Por quê? Qual é a dificuldade deles? Na realidade, a gente precisa analisar essa questão até numa estrutura conjuntural de família e de evolução. Se a gente for pegar uma criança pequena hoje de 6 meses, ela não é mais uma criança que fica quieta. Ela é o centro das atenções e ela está em interação o tempo todo. A escola assumiu o papel de receber essas crianças a partir de 1 ano de idade. Então, essas crianças, desde que elas aprendem a interagir, elas não ficam sozinhas e elas não sabem brincar sozinhas, elas não estão sozinhas em momento nenhum. Então, a tecnologia, como o professor disse, ela já é algo presente para eles, natural. Como essa tecnologia é natural, para eles é tão natural interagir com o pai, com a mãe, com o professor, quanto é com a tecnologia. Então, o que acontece? Quando essa criança está sozinha em casa, se ninguém dá atenção para ela, ela quer interação. Então, a fuga dela é a tecnologia, né? A fuga no sentido de que, se você me dá atenção, eu vou estar contigo. Mas se eu não tiver a tua atenção, eu quero algo que me dê atenção. E a tecnologia, ela tá com isso de uma forma muito mais efetiva hoje. Ela é muito mais interativa. Com isso, a criança descobre coisas com uma velocidade rápida. Tem crianças com 3 anos de idade que não sabem escrever, mas eles pegam o celular, abrem lá, falam, eles já sabem que podem falar no celular e vão procurar os vídeos que eles têm interesse para assistir quando o pai ou a mãe estão lá e não tem essa questão de estar ali. E aí essa criança começa a aprender desde muito cedo. O que acontece? Ela chega na escola, ela está num mundo onde ela precisa de interação. Então a gente não está preparando a escola para o que a própria escola está se propondo, que é receber essas crianças desde pequena e mudar esse processo de interação dela. Então, essa é a condição que essas crianças encontram, né? É dessa forma que elas vão para a escola. E é esse choque, porque daí tu pega uma criança e coloca ela sentar e ela tem que ficar lá sentada, né? E eu passo por essa experiência com meu filho, que tem 8 anos, e vive numa família tecnologizada,
né, que tem todo esse processo aí, ele vai para a escola. Então, ele é um problema para a escola, né? Mas, cognitivamente, ele tem um desenvolvimento muito bom. E aí vai mudar o papel da escola. Que o papel da escola vai ser o quê? Vai ser conseguir trabalhar com essa criança no ser dela, na relação com ela, no entendimento, né? Vai se mudar um pouquinho essa forma como eu concebo. Até a gente estava conversando nos bastidores que o professor ele vai deixar um pouquinho de trabalhar tanto o conteúdo dele e vai realmente fazer o que a teoria da educação vem pregando há muito tempo, trabalhar o ser na essência. Então, eu costumo dizer que a gente está vivendo uma época na educação onde a gente deveria estar tirando a tecnologia da sala de aula para fazer as pessoas aprenderem a conviver. Só que a tecnologia nem entrou ainda para agilizar esse processo. Então, para a gente ter uma ideia do quanto nós estamos atrasados nessa caminhada no nosso mundo da educação. Pauline, você acha que a escola está preparada para esses desafios? Está cumprindo seu papel hoje? Já está ciente, ao menos, disso? Então, de todas as discussões, vendo de tudo isso, hoje uma criança entra em idade escolar, com 6 anos, no primeiro ano do ensino fundamental, com mais ou menos 5.000 horas de vídeos, interações com jogos. Então, imagina uma criança que, no seu primeiro estágio de desenvolvimento, baseado nisso, tem 5.000 horas de bagagem nisso, ficar 4 horas sentada no modelo tradicional da educação, observando uma pessoa falar em P com A, pá, B com A, bá, ela tem problemas. Então, de certa forma, hoje a educação passa por essas discussões. Cada vez mais as instituições universitárias, professor, estão discutindo sobre isso e nos próprios grupos de formação discutir essa relação que hoje a escola, que é uma instituição muito conservadora, é uma instituição extremamente reservada, de um modo muito tradicional. Lá no século XIX ainda acompanha o mesmo modelo de como está lá uma pessoa falando e os outros ouvindo, como ouvintes, não interagindo. E hoje está uma busca muito grande. Grupos, organizações, empresas estão cada vez mais apostando que a educação venha a convergir para isso, para que, como foi muito bem falado aqui, para que se observe essa relação enquanto um ser, enquanto entendedor, onde ele está inserido e no porquê que ele está. Porque vamos imaginar, então, agora, não o aluno do primeiro ano, mas o aluno saindo concluinte lá para o terceiro ano. Ele precisa ter um e-mail para poder, nem que seja trabalhar. Ele precisa acessar o Enem através da forma online para poder se inscrever para fazer o Enem para a universidade. Hoje a tecnologia, tirando as 4 horas da sala de aula, nos obriga a ter uma era digital lá fora. Seja para uma entrevista de emprego, o menor aprendiz, ele precisa fazer um currículo online. Então, como que a escola, hoje, ela não está pronta para isso? Nós estamos trabalhando, estamos fomentando, toda a nossa discussão está sempre sendo em como inserir isso dentro do currículo formal, vamos assim dizer. Porque nós temos que seguir também parâmetros determinados pelo Ministério da Educação, que diz que precisam ter determinadas bases que precisam ser seguidas. Mas como interagir isso? Como discutir a base comum hoje, que é uma grande discussão, coloca isso. Como que a cultura digital está entrando no currículo formal? Onde ela vai ser inserida? Porque a escola tem desafios. Dentre elas, a infraestrutura, o acesso, principalmente, não adianta muito bem. Agora, estamos aqui, ótimo, muito bem. Desenvolvemos um super programa, mas a escola tem condições, tem infraestrutura para receber aquilo, o acesso a ela. Então, são muitas discussões que perfazem a educação frente à tecnologia. Disso, nós não temos professores acomodados hoje? É porque o próprio professor não recebeu essa formação. Da mesma forma que os alunos estão bem mais adiantados que os professores, vamos comparar a era tecnológica. Mas, igualmente, não seria um dever do professor buscar isso, uma vez que ele é um profissional que se destina a ensinar, buscar as necessidades do seu aluno, independente, claro, nós estamos falando de infraestrutura, mas não temos professores acomodados? A maioria dos professores tem medo. A resistência ao medo. A questão ao medo, acho que é uma coisa interessante, o medo e a forma como eles foram capacitados, preparados para isso, né? Mas acho que é uma coisa que tu traz que é extremamente importante, gente, é assim, primeira coisa, o professor pensar, talvez como pai, como alguém que tem uma criança que ama, e o que ele quer mudar, porque aí a mudança vai acontecer, senão ela não vai acontecer. Exatamente. E outra coisa que é importante nessa questão de vínculo é que, assim, principalmente até umas séries iniciais de quarto ano por aí, a criança estabelece um vínculo, o professor é um herói dele. E se ela chega nessa sala de aula e o professor condena uma das coisas que ela mais gosta, que é a tecnologia, ela não consegue nem mais estabelecer esse vínculo com o professor. Então, aí o processo de aprendizagem se rompe de uma forma muito maior. Então, acho que se não for por uma questão de que
eu quero estar atualizado, eu quero ter tecnologia, os professores precisam começar a olhar para isso, porque eles precisam constituir, resgatar esse vínculo com as crianças, e isso para eles é algo que faz parte da vida, nós já falamos isso. Eu acho que a gente não pode generalizar, porque a gente tem professores em todos os níveis e todas as camadas. E o que a gente percebe é assim, se a gente consegue possibilitar, falando assim do trabalho que se faz, aos professores ter uma vivência imersiva, de umas 8 a 10 horas imersiva, num único momento na tecnologia, eles se redescobrem, eles se reapaixonam e eles vão para um outro mundo. Mas não adianta fazer isso no primeiro momento de uma forma muito solta. Isso precisa ser, porque as pessoas precisam vivenciar e entender. E o professor aqui vai concordar comigo que nessa caminhada, em termos de tecnologia, gestão do conhecimento, os processos e os recursos, eles vêm ficando mais fáceis de serem utilizados. Então, os professores, há mais tempo, quando eles tentaram isso, eles se afastaram, porque isso era difícil. Né? Isso exigia um nível de conhecimento técnico muito alto. E isso foi tomando uma medida diferente, foi tomando uma proporção diferente, e hoje os processos para o uso da tecnologia são simples. Uma coisa que eu gosto de dizer é que assim, hoje nós não precisamos aprender a usar a tecnologia, e sim usar a tecnologia para aprender. Essa é a grande mudança. Na verdade, tem vários elementos aí que a gente tem que pensar, né, em cima do que ela disse. É a questão, assim, de que a tecnologia, ela, enquanto processo de construção e dados e informação, ela está com uma velocidade exponencial. Então, isso é como diz, a gente tem um monte de ferramenta e um custo cada vez mais barato. Então, o acesso está mais simples, inclusive em questões de linguagem. Mas aí tem 2 outros elementos que são a mudança cultural, ela é mais lenta. Perfeito. Certo? Em todos os processos são assim. E depois da mudança cultural, vem uma coisa que é mais lenta ainda, que é a questão da mudança de estado, de legislação. Isso. Então, o que acontece? A gente até no bastidor estava falando, nós temos um grande desafio, por exemplo, a Secretaria de Educação, o governo aqui, a Google, todo mundo está com uma perspectiva interessante para tratarmos, né? Sem dúvida, agora aqui no Estado, por exemplo. Né? Até a gente vai falar no outro bloco aí sobre o evento que vai ter e vários outros que ocorrem, que estão ocorrendo aqui no Estado. São questões muito importantes. Mas, por exemplo, hoje, eu em sala de aula, estava contando para eles, utilizo educação híbrida, depois a gente pode falar até o que é, sala de aula invertida, uso várias ferramentas abertas com os alunos. Eu dou 2 disciplinas na graduação da UFSC, uma de redes sociais virtuais e outra de ambientes virtuais de aprendizagem. São disciplinas optativas que tem muita procura pelos alunos, né? Mas na minha sala de aula tem uma plaquinha dizendo proibido usar celular, lei estadual, número tal. Então, são questões, desafios que a gente tem. Ou seja, imagina um professor, individualmente, por mais boa vontade que ele tenha, ser colocado do Estado, professor do Estado, ser colocado em sala de aula, não, seja criativo, e tem uma lei estadual em cima da cabeça dele, que ele pode até perder o emprego, se professor, um pai maluco, por exemplo, acha que ele está utilizando para outras coisas, sei lá, né? E vai lá, porque então não é tão fácil. É todo um desafio que, inclusive, a própria secretaria tem. É um desafio para a secretaria. Assim. O que diz a legislação? Sim. Onde ela barra essa permissividade da tecnologia em sala de aula? Explicando um pouco melhor até a questão apontada pelo Márcio, é uma lei que existe desde 2009. A gente reconhece que é uma lei que precisa ser mudada. Realmente hoje não faz sentido isso. Eu imagino que quando ela foi concebida... O que ela diz, primeiramente, desculpe? O que ela determina? Exatamente isso, que é proibido o uso de celulares em sala de aula. Restritivamente ao celular. Só uma explicaçãozinha, eu acho que é importante só para ajudar a pensar isso. Na verdade, quando ela foi feita, não existia... O celular não tinha essas aplicações. Na verdade, hoje não é celular. A gente tem um smartphone, né? Isso. Que é um computador que até fala. Que a gente até fala. Mas, na verdade... Não existe a descrição smartphone. Exatamente. Está escrito celular, não aborda tablet. E que, na verdade, já tinha esse problema, então, né, comportamental das pessoas poder utilizar como telefone. Então, imagina a sala de aula, o professor querendo dar aula e os alunos atendendo amigo e falando, atrapalhando a aula. Mas só que o contexto mudou muito. Então, é só como exemplo... Qual é a realidade hoje, então? Qual a dificuldade que a Secretaria encontra uma dificuldade diante dessa legislação defasada? Sim, claramente quando você tem uma lei que diz que é proibido o uso de celular dentro de sala de aula, a gente tem uma dificuldade. Vai ser feito um trabalho, claro, para a gente mudar isso nos próximos meses. Só que, assim, eu vou resgatar até um pouquinho das falas, que teve várias contribuições, acho que assim, até extrapolou um pouco as perguntas, que eu acho interessante. Primeiro, só retomando a questão da formação dos professores, né? Os professores estão preparados
para poder lidar com o uso das tecnologias dentro da sala de aula? Em partes, eu acho assim que isso é uma questão primeiro geracional. A gente tem professores de diferentes idades no nosso sistema público. Então, tem professores que têm mais facilidade do que outros para trabalhar com tecnologia. Isso é muito natural. Eu acredito que, sim, os professores mais novos eles vão ter uma facilidade muito maior de poder trabalhar, por exemplo, com busca do Google e estimular os alunos a buscar conteúdos no Google, Mas aí por tem exemplo. uma questão que é surpreendente, que na capacitação tem professores que são mais velhos e que Sim, e é isso. superam os esse que é o meu ponto, que eu queria chegar, que bom que foi abordado isso. Eu tenho uma percepção muito positiva quanto à aceitação dos professores com as tecnologias. Visitando escolas, claro, existe a resistência de algumas pessoas, mas eu vejo uma aceitação muito maior. E também uma preocupação em estar atualizado para trabalhar com os alunos, com tecnologia dentro da sala de aula. E pegando um pouco, acho que a fala de trabalhar não é usar tecnologia para aprendizado, nem aprender a usar tecnologia. Para aprender, né? Para aprender. Para aprender. Usar a tecnologia para aprender. Eu acho que o que é muito positivo na possibilidade de trabalhar hoje com essas novas formas de tecnologia é que, necessariamente dentro da sala de aula, quando alguém está ensinando, não necessariamente alguém está aprendendo. E a tecnologia possibilita trabalhar com diferentes formas de ensino para que o aluno tenha aprendizado. E o que eu acho mais interessante, especialmente quando a gente vai abordar hoje tecnologias disponíveis em sites de busca como o Google, se consegue trabalhar ao mesmo tempo em habilidades cognitivas e habilidades não cognitivas. O que eu chamo de habilidades cognitivas, assim, para explicar um pouco melhor? Vou pedir licença para você, para nós Claro. falarmos no próximo bloco sobre como, de fato, essa tecnologia pode estar inserida e ajudar os alunos a aprender em sala de aula. Até já!